Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, quem diria, né? Há pouco tempo atrás, quando nós mostrávamos as estranhas revelações do desenho Simpson, vinha muita gente dizer: nossa, mano, que tipo de pessoa leva a sério um desenho? E a questão não era levar a sério, a questão era ver que os caras faziam com precisão fatos que iriam acontecer muito tempo depois, anos depois. E os caras mostravam lá, brincavam com isso. E ficava claro para quem estava desperto que aquilo ali era um aviso, né, das coisas que vêm. Nós acreditamos que Deus não permite que nada aconteça sem antes dar um aviso. E esses avisos vêm das mais variadas formas possíveis, inclusive por um desenho. Desenho esse, meus irmãos, que não faz questão de esconder, né, os detalhes, inclusive, dos acertos dele. Agora, antes a mídia brincava com isso, né, dizia que era teoria da conspiração, que as pessoas estavam enxergando o que elas querem enxergar, né? Mas aí foi ficando cada vez mais claro, como aquela do Trump, né? Aquele problema com a usina. Então tantas coisas que foram precisas, que tem detalhes daquilo ali. E agora, né, como não dá mais para esconder, primeiro eles tentam negar, fazem de conta que não existe o assunto. Depois que ele ganha grande repercussão, aí eles tratam com normalidade, né? Com deboche. É a fase agora. A última fase, se não der certo, aí eles proíbem, né? Agora, tá aqui, ó, na dica do nosso querido irmão Cledson Santos Barros e todos aqueles que me enviaram, né? Desde já eu quero agradecer essa e as outras dicas. Essa semana tem sido muito boa as dicas dos inscritos, como sempre, né? Mas essa semana os assuntos parecem que estão mais chamativos. Então vamos lá. Tá aqui, ó, na grande mídia, né? Coincidência macabra entre os Simpsons e acidente do submarino Titã assusta, né? A primeira coisa desse submarino, a gente já fez um vídeo aqui falando. Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, né, à meia-noite e 22, olha só, família, a gente trabalhando de madrugada aqui. Nesse momento, o máximo que conseguiram até agora, com menos de 24 horas de oxigênio, foi alguns barulhos que parecem ser do submarino. Deus queira que consigam encontrar, né, meus irmãos, porque o tempo é curto. Eu até vi alguns comentários, né, que o pessoal brinca com tudo, né, mas esses aí até que tem uma relevância, porque o pessoal diz: nossa, mano, como é que também os milionários entram num troço desse, ainda controlado por um joystick que parece ser de Polystation? Realmente é complicado, né, família? O pessoal às vezes confia demais na tecnologia. Eu também, né, sendo medroso nem nada, mas já sendo, jamais entraria nisso, nem que fosse para ficar milionário. Se fosse o contrário, Davi, entra aqui e você sai milionário. Eu digo: obrigado, pode ficar com seu dinheiro. O pouco com Deus é muito, né? Mas enfim, tô sendo aí rezando para que dê tudo certo, né, família? A esperança é sempre a última que morre. E continuando aqui a matéria, eles dizem o seguinte, ó: quem está por dentro de tudo que rola no mundo atualmente sabe que um submarino de nome Titã está desaparecido desde o dia 18 de junho no Oceano Atlântico, após ir para uma expedição em direção ao naufrágio do Titanic. Existem 5 pessoas dentro do veículo, que tem muitos fatos errados envolvidos, incluindo a falta de registro ou qualquer licença para fazer o que fez. Mas tudo acaba de ficar ainda mais interessante, sabe? O Simpson, o desenho, é famoso por prever alguns acontecimentos históricos da humanidade, como a treta entre a Rússia e a Ucrânia, a criação da nota de R$ 200, a pandemia, Trump na presidência dos Estados Unidos, entre outros, pois a produção parece ter previsto esse incidente com o submarino também. No episódio da 9ª temporada, olha o nome para vocês assistirem depois, Na Onda do Mar, Homer, Barney e Moe entram na reserva da Marinha e durante o treinamento de rotina, eles ficam presos em um submarino nuclear sem saber que estavam em um combate real. Será que é coincidência ou o Simpson realmente tem esse poder de prever acontecimentos históricos? Aí ele já começa com um deboche, né, família? Eu não sei, né, se... Eu vou mostrar, vocês estão vendo as imagens aí, né, enquanto eu falo, se de fato essa é uma previsão, né? Afinal de contas, nesse ponto aí eu tô com céticos. O desenho é gigantesco, né, tá há anos aí, e é óbvio que algumas animações vão parecer com a realidade, não tem nada a ver. Eu acho que esse tipo de matéria, principalmente quando vem da grande mídia, ela é mais para despistar do que para mostrar a realidade. Nós sabemos, desde as antiguidades, que pessoas entram em transe. Os próprios faraós do Egito tinham a câmera especial que eles ficavam ali por dias para tentar entrar em contato com seus ancestrais. Eles entravam em transe, ficavam em jejum por muito tempo e aí recebiam as ordens ou as indicações do que era para fazer. Essa parte mística da história eu já disse para vocês. Foi feito um esforço muito grande para que ela sumisse dos livros. Essas partes eles deixam de lado. Quando você vai ver, né? Ah, vou ver a história do Grande Egito. Aí você vê que eles deixam de lado,
né? Eles falam de conquistas, falam de vitórias, falam até da cultura, mas excluindo sempre a parte espiritual de crenças. Isso é feito propositalmente, meus irmãos. Nós acreditamos que há uma parte da nossa história que ela está perdida, omitida hoje em dia, né, na mão dos poderosos. E eu acredito que o Simpson é a mesma coisa. Com certeza, o cara que cria os roteiros, ele tem esse lado espiritual, ele consegue ver essas coisas que vão acontecer e ele coloca ali no seu anime, né? Perceba quem puder perceber. É literalmente isso que acontece. Nesse caso aqui eu não sei se faz parte disso. Tem aí o submarino, o Homer realmente ficou perdido, mas aí só se de fato os caras tiverem um submarino nuclear, tiverem sido engolidos, como alguns inscritos já disseram, né? Será que eles não foram sequestrados? Eu acho que não. Eu acredito que ali foi uma pane mesmo, né? O submarino perdeu o contato, afundou, e aí não se sabe onde, até porque a área é muito grande, muito profunda, né? E como eu também disse no outro vídeo, se você não assistiu, essas coisas, meus irmãos, esses lugares que acontecem, esse tipo de acidente onde várias vidas se perdem, ou coisas muito macabras acontecem, eles ficam marcados. Não são áreas que você pode entrar de qualquer jeito, sem o mínimo de respeito. Essas áreas necessitam de respeito. Caso você não faça isso, sofre as consequências, meus irmãos. Começa a não dar certo as coisas, né? Tudo começa a dar errado para você. É assim, uma pane eletrônica, um defeito no equipamento, você colocou tudo certinho, tudo em dia, mas não sabe por que aconteceu. Pois é. Enfim, meus irmãos, aí eles falam um pouquinho sobre a atualização do caso, né? O governo continua encontrando, até agora o que eles acharam foi esses barulhos, esses sons que podem ser do submarino. Tá sendo feito todos os esforços, tá sendo gasto inclusive milhões, já tem gente criticando isso, família. Olha, cada coisa que a gente vê, o povo realmente é complicado. Acha que se a pessoa é milionária, também não deve ligar. Tem gente que parece que tem inveja do sucesso dos outros, né, meus irmãos? Se a pessoa não é um criminoso, né, que ceifou a vida de outras pessoas, eu torço sempre para que a pessoa seja salva e que se gaste o que for preciso, né? É uma vida humana, é preciosa, não é nem questão de ser milionário, podia ser morador de rua, que tinha que ser gasto do mesmo jeito, tinha que as pessoas ir atrás. Quando o ser humano parar de vez de se preocupar com a vida, né, a tratar ela de forma banal, para mais do que já estão fazendo grandes lideranças, né, não vou nem entrar no mérito, mas aí é o fim do mundo de vez, meus irmãos. É o fim do mundo de vez, né? Se o mundo hoje já é como é justamente por essa falta de consciência. A vida, ela é insubstituível, seja de quem for, né? Nós, seres humanos, que a gente se coloca, né, no lugar dos outros, você parar para pensar, meu irmão, você tá dentro de um negócio ali minúsculo, né? Com toneladas de água em cima de você. E sem aquilo ali você não consegue sobreviver. Que o tempo é contado, meu irmão. Eu acho que no mínimo, né, deve vir, independente do resultado, a gente torce para que Deus intervenha, porque aí só Deus mesmo, meu irmão. É na hora que a gente vê, né, que a soberba das pessoas, que os caras falam, não, a gente vai colonizar Marte, a gente é super avançado e não sei o que, vamos criar a vida eterna e não sei o que, aí não consegue achar um submarino. Como é que os caras estão falando em colonizar outros planetas, meus irmãos, quando você vê os caras não conseguir nem dominar o seu próprio, né? Os que já nasceram, que já tá aqui, os caras não conseguem nem dominar. Tem áreas do oceano, meus irmãos, que nunca foram nem vistas, para você ter ideia, porque a pressão da água é muito grande, né? E aí quando a gente para pensar em tudo isso, e essas pessoas numa situação dessa, meus irmãos, é pedir realmente que Deus intervenha e salve esses homens, né? A verdade é que cada hora que passa vai ficando mais difícil de ter um resultado positivo, meus irmãos. Eu acredito que hoje, né, você está vendo esse vídeo, você deve estar vendo ele a partir das 7h30 da manhã. Daqui para meio-dia deve sair algum resultado, talvez a gente traga aí mais notícias. Apesar que eu tô com um vídeo muito bom também para mostrar para vocês sobre a Universal, você vai ficar chocado com o que está acontecendo com a igreja. E explica inclusive o motivo, né, do Edir Macedo, pedindo mais cedo, ter comprado um banco. Você vai entender melhor tudo que a gente... Como eu digo a vocês, meus irmãos, não é forçando a barra para você assistir os vídeos, mas como são notícias, como a gente limpa a notícia da manipulação da grande mídia, as peças vão se encaixando. Uma peça vai encaixando com a outra, então é o que você tem. Quem viu o outro vídeo vai entender agora por que Edir Macedo, né, nessa idade, ainda está querendo somar tanto. Você vai entender o porquê, né? Então é um vídeo que vai sair à tarde, se não acontecer mais nada desse caso, nenhuma atualização, né? Se não for encontrado de fato os homens, aí a gente traz esse vídeo. Se não, aí a gente vai dar as informações aí, se encontraram, e a gente espera que seja com sucesso, né, meus irmãos? Enfim, são vidas humanas e são preciosas. Enfim, meus irmãos, deixa aí a tua opinião, o que é que você acha? Você teria coragem de embarcar em uma viagem dessa? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Tem a Hora da Meia-Noite, capítulo 14 lá no canal 1. Você que gosta dos assuntos
voltados para o lado espiritual, vá lá, vale muito a pena, meus irmãos. A gente está trazendo os vídeos que mais viralizaram no mundo. Se é verdadeiros ou não, não sei, mas que eles têm milhares de views pelo mundo inteiro, mundo afora, eles têm. E a gente está fazendo a análise deles, tá certo, meus irmãos? Se inscreve lá, canal 1 Encarando o Sobrenatural. Link vai estar aí na descrição e no final desse vídeo. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço. Fortalece o canal com o teu like, teu comentário. Que Deus proteja vocês e fui!